suma importância que em nossas vidas nós tenhamos os nossos heróis. Como assim heróis? Pessoas que sejam para nós exemplos, pessoas que nós possamos ver e ser, pelo menos em parte, parecido com ela. Seja na forma de falar, na forma de agir, como faz as coisas. E pode ser pessoas do nosso dia a dia, via de regra, o filho vê no pai um exemplo, algum parente, às vezes, que você viu que foi bem sucedido, alguém que é um pai de caráter. Nós devemos ser exemplos em nossa vida. Pode ser até pessoas famosas, como por exemplo, eu sei que falando de forma esportiva, a maioria das crianças de hoje em dia tem como ídolo Cristiano Ronaldo. Não por conta de sua habilidade fora do normal, porque ele é um jogador bem básico em relação a isso, mas talvez um dos melhores atletas que nós já vimos até hoje, em relação a domínio próprio, dedicação, alguém extremamente dedicado. Então, por isso ele é o espelho para tantos. E o que nós veremos aqui nesse texto é que o texto ele vai dar exemplos de homens que de fato eram guerreiros de verdade, homens que eram corajosos, homens que não tinham medo, ou por vezes até com medo continuavam agindo, homens que se destacavam por resiliência, talvez um termo mais bonito. Resiliência é o poder de não se dobrar, não se quebrar. Sabe, quando você pega uma vara, enverga, mas não quebra? Seria mais ou menos isso aí, alguém resiliente, aquele que sofre tensão, mas não quebra. E acima de tudo nós veremos que esses homens aqui eram exemplos de fidelidade. Fidelidade a Deus, mas também fidelidade à sua liderança. Não é à toa que eles são chamados de os valentes de Davi, a tropa de elite de Davi, de fato. E nós veremos aqui algumas características desses homens. Este é o tema da minha mensagem hoje, né? Os valentes. Acompanhe comigo, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 em diante. Aqui no segundo livro de Samuel, né, está tendo as últimas palavras de Davi, e vai falar sobre os valentes. E no livro de 2 Crônicas também vai falar a respeito desta mesma história. Então é uma história meio paralela ali, né? 1 Crônicas, perdão, capítulo 11 vai falar sobre isso também. Mas vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, diz assim: Estes são os nomes dos guerreiros de Davi. Na versão revista atualizada está os valentes de Davi. Eu prefiro assim. Estes são os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bersebete, o Taquemonita. Esse era o principal dos três. Foi ele quem matou 800 de uma só vez, com a lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia. O povo voltou para junto de Eleazar, apenas para tomar despojo. Verso 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhes grande vitória. Na versão revista atualizada diz que ele ficou sozinho enquanto o seu próprio exército fugiu e defendeu aquela terra. Versículo 13. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, como se fosse um bunker. Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou. Aqui, de fato, o texto diz que Davi suspirou. Sabe quando você está assim? Ai, vontade de comer uma pizza. Já bocejou assim perto de alguém? É mais ou menos o que Davi vai fazer aqui. Ele está num bunker, só que está sitiado toda a cidade por inimigos. E Davi simplesmente ele vai exclamar. E olha o que ele exclama. Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna que já está junto à porta de Belém e levaram-na a Davi. Porém, ele não a quis bebê-la, mas derramou diante do Senhor. E disse:
Ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira que não quis bebê-la. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Como eu falei, uma parte do exército de Davi é chamada de valentes, por conta desses feitos que nós lemos aqui, que de fato são absurdos. E veja, a vida de fato, ela é uma guerra diária. E se você é alguém mole, covarde e fraco, você não vai a lugar nenhum. Quantas pessoas que por vezes na vida diária não são assim, desistem por qualquer coisinha. Qualquer coisa, fica prostrado. Às vezes é a primeira crise no casamento, já desanima. Problema no trabalho, fica triste. Qualquer coisinha faz com que a pessoa não se disponha a sair de sua casa para cultuar a Deus junto com os irmãos no dia do Senhor. Eu e você, nós não temos escolha. Esses homens eram valentes e nós também não fomos chamados para ser covardes. Sabe por quê? Porque em Apocalipse vai dizer assim, o lago de fogo de enxofre está preparado para, em primeiro lugar, sabe quem? Covardes. Não começa falando com o adúltero, com o homicida, mas a primeira coisa que cita é covarde. E hoje nós vemos uma geração de crentes extremamente moles. Qualquer coisinha fica para baixo. Crentes totalmente dependentes de alguém que venha e afague o seu ego, dizendo, não fica triste não, vamos lá. É por isso que essas pregações onde a autoestima é levantada, são as preferidas. Porque você vem desanimado, daí você ouve lá, e você é espelho, raridade, que reflete a imagem do Senhor. Aí você chegou aqui cheio de problema. Chegou aqui com pecados até a tampa da cabeça. Mas você ouviu que você é alguém extremamente especial. Isso faz com que as pessoas se sintam bem. Agora, pessoas que vivem a reclamar, que vivem a murmurar, que vivem desanimadas, não avançam em lugar nenhum na vida. A vida é dura. Eu não queria dizer isso para você, mas a vida é dura, não importa a circunstância. Se hoje talvez você não esteja passando por um problema, por uma circunstância um pouco mais difícil, via de regra, sempre aparece gigantes diante de nós, problemas diante de nós, só que a vida é dura para quem é mole. É interessante que no livro de Crônicas, que fala a respeito deste mesmo texto, diz que aqueles valentes de Davi, eles tinham rosto como rosto de leão. Essa é a analogia que as pessoas, ao olharem para eles, diziam, rapaz, que rosto de leão. Qual que é o rosto da maioria dos crentes de hoje? Scooby-Doo com medo, qualquer coisa, vai para baixo da mesa. Não tem esse semblante de que, olha, é difícil, mas vamos enfrentar. Estamos passando por um problema, por uma crise, desemprego, filho, isso, aquilo, vamos enfrentar, vamos adiante. Tem um filme que eu gosto bastante, 300, sabe, dos guerreiros lá, e tem uma parte muito interessante que eles estão fazendo, a cobertura deles ali, e eles estão com os escudos e só flechas que vêm em cima deles. E a flecha começa a bater em tudo que é lugar ali, e eles estão debaixo ali daquela proteção, e eles começam a rir de uma circunstância totalmente terrível. Por quê? Homens fortes, mesmo diante de circunstâncias difíceis, não retrocedem. Antes, cristãos, eles eram repreendidos, seja pelo líder de pequeno grupo, ou pelo pastor, e eles tinham o hábito de mudar de vida, quando algum erro era apontado. Fulano, isso aqui está fazendo errado. Pastor, me perdoa, vou mudar. Antes era assim, os cristãos eram repreendidos, mudavam de vida. Hoje em dia são repreendidos, mudam de igreja. Não aceitam nada. Não aceitam falar a respeito do jeito que trata a esposa, do jeito que trata os filhos, como que educa os filhos. Não aceitam. Se você fala um pouquinho mais duro, nossa, quase morre. Você tem que quase que pisar em ovos. Eu vou falar com o outro, mas você tem que fazer uma mensagem, mas primeiro você tem que falar todas as qualidades da pessoa. Para depois falar assim, fulano, isso aqui você faz, não existe. Não pode fazer. Só que infelizmente pastores fracos eram crentes fracos, da mesma forma na sua casa. Sabia que se você, que é homem, e se você é um pai mole, não espere que seus filhos sejam firmes. Pastores fracos eram crentes fracos. Líderes de casa que são frouxos geram filhos frouxos. E a falta de firmeza, nós vemos que nós colhemos o fruto dessa falta de firmeza em nossa geração
principalmente com os jovens de hoje. Já viu os jovens de hoje? A famosa geração Z? Eu fico pensando, por conta de pais que não foram firmes ali atrás, nós escolhemos esses jovens de hoje em dia, que coloca foto no perfil com carinha de cachorro. É uma maravilha. Onde qualquer coisinha, estou mal psicologicamente. Eu fico pensando, o que vai ser o filho dessa geração? Isso é, se tiverem filhos, né? Provavelmente eles não vão procriar. Filho dá trabalho. Eles não querem saber disso. Não querem. Uma que eles não querem saber nem de mulher. Começa por aí. Mas veja, o que pais frouxos podem fazer de desgraça, não apenas para a sua família, mas para toda uma sociedade. Eu sei que a palavrinha bullying é uma coisa meio que nova hoje, mas sempre existiu. Sempre. Os mais velhos aqui, nossa, esse mês eu faço 40, pelo amor de Deus, não ficando velho. Mas o pessoal aí, um pouco mais vivido, mais experimentado, sabe que bullying sempre existiu. Só que como nós lidávamos com isso lá atrás? Era igual esses jovens de hoje, que ai, pai, me xingou. Quantas vezes na escola, ai, fulano, seu viadinho. Viadinho é rolemã, pega você e sua irmã. Não era assim que a gente resolvia? Ou te arrebento na saída. Você vai ver. Hoje em dia, palavras machucam, ofendem. E é triste, porque falta firmeza nos pais, consequentemente nos filhos, consequentemente nos cristãos. Hoje em dia, qualquer dificuldade, as pessoas, a primeira coisa que fazem é abandonar a Deus. Veja se não é assim. Se não houver todas as condições propícias, necessárias, para que alguns venham ao culto, eles não vêm. Não pode estar muito quente, nem muito frio. Não pode estar chovendo. Não pode estar com dor de cabeça. Não pode ter brigado com a esposa. Não pode ter brigado com o marido. Tem que ter um dinheiro sobrando. Se você conseguir juntar todas essas coisas, vem ao culto. Se não, qualquer coisinha. Eu até queria, mas não deu. Eu sempre dou exemplo. Tinha um senhor que vinha à nossa igreja. Na época ele tinha 62, 3 anos, não lembro. Ele vinha lá do Araretama de bicicleta. Senhorzinho, todo dia. Eu vou dar um exemplo, talvez mais forte que esse. Tem uma irmã da nossa igreja de Guaratinguetá, está na igreja antes de mim. Eu lembro que a mãe dela, de uma religião totalmente contrária ao cristianismo, dizia para ela, fulana, não quero que você vá à igreja. E ela morava a cerca de 5, 6 quilômetros da igreja. E ela falava assim para a mãe dela, mãe, eu amo a senhora, mas eu amo mais a Deus, foi Deus quem me deu a senhora. E ela saía a pé, 6 quilômetros, caminhando. Ia, por vezes, as pessoas corriam atrás dela. Quantas vezes relatou isso para mim e para minha esposa? Nós passamos, seguiam correr atrás de mim, eu vim correndo. Chegava em casa, tomava uma surra da mãe. Daí você pensa, domingo que vem não volta. Voltava. Estava lá. A mãe dela trancava ela para não vir ao culto. Ela dizia, mãe, eu amo a senhora, mas eu vou. E ia. Vê se nós conseguimos ver. Esse tipo de crente hoje em dia não vemos. Nós somos chamados para avançar, para crescer, para conquistar. Mas para isso, para que isso de fato aconteça, precisamos entender que nós precisamos ser um pelotão de soldados guiados pelo comandante. E o comandante não sou eu, é o Senhor. E não um bando de criança, mimado pela titia da creche. Se entendermos que precisamos ser firmes diante das circunstâncias da vida, é muito mais fácil avançarmos como seres humanos, como cristãos, e por aí vai. Eu quero passar então alguns princípios aqui, algumas características desses valentes que Davi tinha. A primeira coisa que nós vemos é um espírito de luta. Versículo 10 vai dizer assim, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia. A Bíblia vai dizer que um desses homens, ele ficou tanto tempo lutando com a espada, tanto tempo, enfiando espada, tirando espada, enfiando espada, tirando espada, e aquele sangue ia cair na mão dele, a ponto da espada grudar em sua mão. Grudar em sua mão. Um homem fez isso. E veja que interessante, o Senhor deu o livramento, mas depois desta luta. O dia inteiro de batalha para o Senhor então poder dar o livramento.
Como é que Deus vai dar a vitória se nós não lutamos? Se nós não batalhamos? É que as pessoas por vezes confundem milagre com mágica. Mágica é isso aqui, ó, acabou. Milagre não. Muitas vezes o milagre ele vem depois de muita insistência, depois de muita oração, depois de muito esforço, depois de muita busca. A oração, claro, ela é importantíssima, mas não confunda oração com mágica. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, Moisés está ali, orando: Senhor, nos livra, Senhor, nos livra, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Aí Deus fala assim: tá bom, rapaz, já orou o suficiente, haja, levante-se, batalhe, vá em frente. Aí, por vezes a pessoa está orando: pastor, eu queria um emprego melhor. Ore por isso, busque isso. Mas depois de orar, é importantíssimo você se avaliar. Olha, eu posso melhorar o meu currículo? Será que um inglês não ajudaria? Será que se eu fizesse um curso técnico, não seria uma porta a mais para ser aberta? Você ora sim, mas você também deve fazer a sua parte. Em relação a problemas pessoais, estou com um problema no casamento. Triste, mas o que você está fazendo para melhorar? O que você faz? Eu, via de regra, muitos e muitos casais que eu aconselhei durante todos esses tempos aí, eu começo a conversar com a esposa, o problema está sempre no marido. Eu começo a conversar com o marido, o problema está sempre na esposa. Nunca o problema está em si. O problema está sempre no outro. E você não pode mudar o outro. Você pode mudar a si mesmo. E se você mudar a si, a possibilidade do outro mudar é muito maior. Só que a questão é, você tem tentado melhorar, seja no seu casamento, seja em relação à criação dos seus filhos, seja em relação a finanças. Eu canso de ver cristãos dizerem: olha, pastor, eu sou fiel, eu sou dizimista, mas, nossa, eu vivo apertado. É porque você é fiel a Deus com o seu dízimo, mas você não sabe administrar o seu dinheiro. Você gasta mais do que aquilo que você ganha, é um princípio básico. Sabia que você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha? Só o governo pode fazer isso, por isso que eles arrebentam com a gente. Mas se você faz isso na sua casa, não adianta. Uma hora você vai acabar quebrando. É por isso que a única campanha da prosperidade que eu acredito é aquela uma: acorde cedo, trabalhe duro, gaste menos que você ganha. E essa é a campanha da prosperidade, eu acredito. Do contrário, não há milagre, não há mágica. Nossa vida é feita de lutas. O que eu e você não podemos é desanimar, porque desânimo é sinônimo de derrota. Pastor, estou sem emprego. Vai ficar chorando? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. O que você pode fazer para melhorar? Semana que vem, se Deus quiser, a partir de domingo, vou começar a nossa série sobre finanças. Eu vou dar vários exemplos de coisas que você pode melhorar no dia a dia. Eu conheço um irmão que ele era encarregado de oficina mecânica. Tinha um bom salário. Só que ele começou a ver que começou a ficar insuficiente aquilo que ele ganhava. Você pensa que ele ficou chorando? Não ficou chorando. Sabe o que ele fez? Começou a aprender costura aos finais de semana. Pegou a máquina da mãe, vídeo na internet, começou a fazer as coisas e vender para a loja. E começou a prosperar, o que não pode ficar parado. Ganharemos sempre? Não, mas devemos lutar todas as vezes. Se você faz algo e não dá certo, volte atrás, tente de novo, isso não é vergonha. Vergonha é se entregar, vergonha é desanimar. As crises, na verdade, elas servem para nos impulsionar, para nos levar adiante. Só que a maioria dos crentes hoje, diante das crises, sabe o que eles fazem? Ficam estáticos, desanimam, não querem fazer mais nada, entram para o quarto e choram. Há pessoas que só reclamam, mas não fazem nada para melhorar. Lembra aquela musiquinha antiga lá? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Tem muitos crentes que são assim. Eles não fazem nada para melhorar. Não se esforçam absolutamente nada. No versículo 11 e 12, olha que interessante que vai dizer. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Ou seja, o exército fugiu. Versículo 12. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe grande vitória. O mundo precisa de mais pessoas como este homem aqui, que diante da crise, enfrenta. Diante dos problemas, não arreda o pé, mas continua perseverando. No trabalho, aqueles que fazem a diferença são aqueles que lutam, não aqueles que desistem.
via de regra, aqueles que são promovidos, aqueles que têm salários melhores, são aqueles que passaram por problemas, mas não desistiram, continuaram se dedicando. Chegava mais cedo, embora mais tarde. Tem um irmão que eu conheço que hoje em dia, ele dá aula de montagem de guindaste lá na Alemanha para os alemães. E ele começou com um curso técnico de mecânica. E eu conversando com ele, dizia assim: pastor, desde quando eu era estagiário, meu chefe chegava, eu já estava lá. Meu chefe ia embora, eu ainda estava lá. Daí você pensa, depois de anos, hoje tem um bom salário. O serviço dele, de fato, pode proporcionar muitas viagens para ele. Mas não foi assim do dia para a noite. Pessoas que não desistiram. Agora, quantos começam um curso de idiomas e terminam? A maioria não termina. Começa no oba-oba ali, mas depois desiste. Mas eu e você não devemos retroceder, devemos lutar e, se preciso, até morrer lutando. Olha, na igreja, você acha que nós não passamos dificuldades na igreja? Muitas, muitas. Eu já fiz culto aqui, nesse salão, para 3 pessoas. 3. Eu já fui uma vez pregar em nossa igreja em Lorena, que tinha uma pessoa. Era a irmã que ia mais cedo fazer a faxina. Se não fosse o dia de faxina, acho que nem ela tinha ido. Uma pessoa. Eu já fui em pequeno grupo que só tinha eu. Cheguei lá, nem o dono da casa estava. A vontade é o quê? Chutar o balde. Esses irmãos que não me valorizam, eles vão ver. Sabe o que eu faço? Fico triste, mas levanto e sigo. Uma hora a coisa avança, uma hora as coisas funcionam. O que não podemos fazer é desistir. Se muitos têm desistido do casamento, da família, eu e você não podemos fazer o mesmo. Se muitos têm desistido de dar uma boa educação para os filhos, eu e você devemos lembrar daquele princípio de Josué. Quanto o povo lá, eu não sei, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E devemos fazer o máximo possível para que isso de fato se concretize. No mundo perdido, eu e você devemos ser radicais. Radicais em que sentido? Porque hoje em dia, para você ser alguém tido como radical extremista, vou te dar algumas dicas. Ensine o seu filho a ser o provedor da casa. Ensine a sua filha a ser submissa ao marido dela. Ensine essas coisas básicas. Ensine que o casamento deve ser monogâmico e heterossexual, com muitos filhos, até que a morte o separe. E você vai ser um radical do nosso tempo. Como assim? Mas é isso que nós vemos na Escritura. Samar, ele permaneceu lutando, sozinho, e venceu. Não interessa se o mundo diz A, se a Escritura diz B, é isso que nós vamos pregar, é nisso que nós vamos crer. Não interessa, nem se mesmo muitos crentes estão dizendo, olha, tem que ter um filho só, no máximo 2. Com base em quê? Vozes da cabeça deles. Nós vamos olhar para a Escritura e vamos ver, olha, a Bíblia diz que filhos são bênção, são como flecha, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por que teríamos pouco, se Deus nos proporcionou a oportunidade de termos mais? Fiquemos sempre com a palavra do Senhor, ainda que lutando sozinho, mas que defendamos a palavra. A segunda característica que nós vemos nesses valentes é um espírito de perseverança e de coragem. Como nós lemos aqui no versículo 10, aquele soldado lutou até a espada ficar apegada à sua mão. A questão é, muitos começam lutando, mas quantos continuam lutando, mesmo depois de cansado? Mesmo depois de machucado? Muitos crentes, eles parecem maratonistas, amadores. Já viu o final de ano, São Silvestre? Vai aquele povo fantasiado de chapolim, de noiva, isso aqui, para correr. Eles saem correndo, festa, tchau para a câmera. 3, 4 quilômetros, para. Acabou. Muitos fazem assim em relação à vida. Eles vêm para a igreja e começam dizendo, vou ser alguém diferente. Deus vai abençoar minha família. Deus vai converter meus filhos. As coisas vão avançar, vão prosperar. Mas aí as coisas não fluem no tempo que ele queria ou da forma como ele queria. Ele entristece. Para de vir. Como se Deus tivesse falhado com ele. Uma vez eu vi uma maratonista que ela terminou uma corrida. Na verdade, acho que era uma Olimpíada. Ela teve um problema na perna e ela terminou literalmente mancando, se arrastando. Terminou ali. Quantos conseguem continuar lutando mesmo depois das dificuldades? Poucos, poucos.
Hoje em dia, pessoas ficam meio doentes. Já é motivo para pegar atestado, para nem trabalhar, nem para vir à igreja. É interessante que esses homens aqui, eles faziam de tudo. Buscavam a Deus, lutavam, estavam sempre vigilantes ali. Lembra aquele exemplo de Paulo? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, dado como morto. No dia seguinte, diz a Escritura que ele pregava a palavra do Senhor e continuava fazendo aquilo que Deus o havia ordenado. No dia seguinte. Veja, Paulo não foi uma estilingada que ele recebeu na cabeça. Não. Ele foi apedrejado a ponto das pessoas olharem para ele e dizerem assim, olha, para de tacar pedra. Morreu. Aqueles homens estavam enfurecidos, querendo matá-lo. Acharam que ele tinha morrido. Pararam de apedrejá-lo. Diz a Bíblia que Paulo levanta, sacode ali o seu paletó e continua a trabalhar. Eu pergunto para você, os cristãos de hoje em dia, diante de dificuldades mínimas, desanimam, não buscam, não oram, não vêm ao culto. Paulo é um exemplo para nós. Na verdade, nós vivemos uma época totalmente de cristãos vergonhosos, que não têm coragem nem firmeza para nada. Eu e você devemos lutar por aquilo que tem valor para nós. É claro que Deus, Ele é o nosso maior valor. Ele deve ser a nossa prioridade. Mas não só isso. Nosso casamento, nossos filhos, a educação deles, isso deve estar também, fazer parte da nossa busca diária para melhorarmos. Não lute até cansar, lute até vencer. Não desista. Juízes capítulo 8, versículo 4, a Escritura vai dizer assim: Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuaram a perseguição. Estavam como? Cansados? Exaustos. Sabe quando você não aguenta mais? Exausto. E ainda assim continuaram. Porque eu e você desistiríamos de ver os nossos filhos no caminho do Senhor, simplesmente porque eles enveredaram por caminhos escuros? Por que desistiríamos de orar por eles? Por que desistiríamos de buscar um casamento melhor? Por que desistiríamos de ser homens e mulheres melhores? Não há motivo para isso. Esses homens tinham um espírito de coragem, é por isso que o versículo 8 chama-os de valentes, valentes, valentes. Eles destruíram exércitos muito maiores do que eles. Coisas que eram impossíveis para qualquer ser humano. Eles enfrentaram leões, vai dizer no versículo 23. Versículo 20, vai dizer que esses homens enfrentaram até leões. Olha como era a coragem. Nada podia pará-los. E você pode pensar assim, pastor, mas não é uma linguagem figurada quando a Bíblia diz que eles enfrentaram leões? Não, é literal. Davi fez a mesma coisa, matou um leão e um urso. Eu vou mais além. Eu já vi uma reportagem uma vez de uma moça, onde o filho dela estava brincando perto de um rio, não lembro se era um rio ou se era um lago. Daí que o jacaré pegou a perna do menino. Sabe o que a mãe fez? O que toda mãe aqui faria. Ela pulou atrás, abriu a boca do bicho no braço e arrancou o menino. Isso não é nada absurdo, não. Eu tenho certeza, você que é uma mãe aí, ó, ai, mirradinha, magrinha, você faria a mesma coisa. Você não pensaria duas vezes sendo seu filho. Esses homens eram assim. Eles tinham coragem, mataram gigantes, vai dizer no versículo 21, ali em diante. Homens de 2,30 metros, 2,50 metros. Eles não tiveram medo, eles enfrentaram. Há pessoas que só querem lutar com gente menor do que elas. Só que a nossa vida, via de regra, gigantes vão se apresentar diante de nós, justamente para que a glória seja dada a Deus e não a nós. Imagina o seguinte, que você veja um anúncio no jornal assim: domador de leão procura leão manso. Tem graça esse tipo de anúncio? Não tem. Leão domesticado? Não tem. Portanto, você não deve pedir trabalho de acordo com a sua força, mas você deve sempre orar ao Senhor para que Deus te dê força, de acordo com aquilo que se apresenta diante de você. Fé é orar para fazer aquilo que nós não damos conta, aquilo que foge do nosso alcance. O irmão Thomas aqui de nossa igreja, eu lembro quando ele foi sair do serviço dele, tinha um bom salário, e ele disse assim: pastor, meu serviço está tomando muito o meu tempo, eu preciso me dedicar ao meu filho, eu fico muito tempo longe de casa, eu queria abrir minha própria oficina, porque assim, eu trabalhando próximo de casa, no almoço eu estou com ele, chego mais cedo em casa. Eu disse a ele: irmão, eu sou totalmente a favor de empreender, faça, corra atrás. Ele fez isso.
Mas pensa no homem que passou apertado. Teve mês dele mandar mensagem para mim e falar: pastor, meu dízimo esse mês é R$40. Porque tudo que eu ganhei foi 400 conto. Irmão, continua. Trabalhe de forma honesta. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te abençoar. Sabemos que as coisas não funcionam do dia para a noite. É por isso que você precisa orar. E eu estava lá na oficina dele, um dia lá, e não tinha carro nenhum. E ele falando assim para mim: olha, pastor, essa aqui é a prova que eu preciso de Deus na minha vida. Nada, não tem nada. Eu preciso. É por isso que eu oro: Deus, manda carro, manda. Acho que ele orou tanto que Deus mandou, né? Mandou o meu. Há 2 semanas. Falei: irmão, ora, Senhor Deus, manda carro para consertar que não seja do pastor. Ficava umas 2, 3 semanas sem carro nessa brincadeira aí, problema que deu lá. Mas essa é a vida. Ele ainda brincou comigo: pastor, fazer o quê, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É? Que pena, agora eu estou chorando, né? Mas essa é a vida, devemos orar. Orar por aquilo que nós não damos conta de fazer. Você acha que eu vejo os meus filhos ali? Eu ensino, eu mostro, 1, 2, 10 vezes a mesma coisa. Eu não tenho certeza que todos vão seguir o caminho correto. Mesmo eu tendo ensinado, sabe o que me resta fazer? É dobrar o joelho e falar: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque, tá bom, o mais velho está quase casando, indo embora. Resolveu o problema? Claro que não. E se ele separa da mulher? Imagina a vergonha. Pensou? Nossa, Deus. A vida inteira somos dependentes do Senhor. Precisamos de Deus a todo e qualquer momento. E assim é a nossa vida. Seja em relação à salvação dos nossos filhos, família, cônjuge. Quando você conseguir algo que você não dava conta, você só vai poder engrandecer a Deus. Olhar para Ele e saber: não, isso aqui não tem a ver comigo. Foi Deus quem fez. Em relação à igreja é a mesma coisa. Você acha que eu tenho poder de persuadir você a vir aqui, ficar aqui? De jeito nenhum. Só Deus. Só Deus pode fazer você sair de sua casa e vir aqui ouvir a palavra do Senhor. E às vezes você pensa: meu Deus do céu, que pregação ruim. Só não fala para mim, por favor, quando você achar isso. Tá? E às vezes você volta. Ou seja, todos nós precisamos do Senhor, sempre. Deus nos chama a orar por aquilo que é impossível, para algo que nós não damos conta. Nos chama a acreditar de fato no sobrenatural. E quer algo mais sobrenatural do que isso? Nossa família, nossos filhos, a igreja do Senhor. Terceiro princípio. O que nós vemos desses valentes é um espírito de fidelidade. Versículo 15, acompanhe comigo. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 21, vai dizer que esses homens, eles protegiam a Davi. Lembrando, Davi era o rei. E Davi diz assim: não, eu preciso ir à batalha com vocês. Eu preciso guerrear. Sabe o que esses homens fazem? Eles dizem assim: não vá, Senhor. Fique em casa, para que não se apague a luz de Israel. Nós vamos batalhar. O Senhor fique aqui. Olha o tamanho da fidelidade desses homens. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18. Põe, por favor, meu irmão, que é um texto paralelo a isso que nós estamos lendo. Olha o que vai dizer a Escritura. Então o Espírito veio sobre Amassai, capitão dos 30, que disse: ó Davi, nós somos teus, e estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropa. Eu sei que quando você pega um homem dizendo isso aqui, o Espírito veio sobre Amassai, capitão, e disse: somos teus, ó Davi. Percebeu que ele não disse somos o Senhor de Deus? Não. Falam para Davi, para homem. Eu sei que muitos pegam aquele versículo e interpretam de uma forma totalmente errada. Maldito o homem que confia no homem. Ali é aqueles que colocam no homem a sua esperança final. Óbvio, se nós colocamos a nossa esperança no homem, nós vamos realmente nos dar mal. Mas olha o que a Bíblia diz: entrou o Espírito em Amassai, Espírito com E maiúsculo, falando a respeito de fato do Espírito Santo. E o que ele diz? Somos teus, ó Davi. É interessante citar algo assim, né, como pegar água, para mostrar a valentia desses homens. Por que citou pegar água com valentia? Eles estavam sitiados por filisteus.
É mais ou menos, talvez contemporizando para hoje, você está lá na Ucrânia e de repente o presidente diz: que vontade de tomar uma água lá de Moscou, sabendo que os russos estão por todo lado, querendo acabar com vocês. Diz a Bíblia que esses homens saem de onde estavam, racham o exército do inimigo no meio, vão, dão um jeito, pegam a água e traz para Davi. O pastor deve dar a vida pelas ovelhas, é o que diz a palavra do Senhor, óbvio. Mas você percebeu que as ovelhas também têm as suas funções e suas obrigações para com a liderança? Para que o reino avance também é necessário uma disposição de servir a liderança. Este é o exemplo básico que nós vemos aqui. Nós vemos muitas pessoas valentes para pregar, valentes para cantar, mas quantas pessoas são valentes para servir a liderança? Naquilo que a liderança precisa. Olha, eu de fato tenho os meus pastores em mais alta estima. Tanto o pastor Rodrigo Mussolini como o pai dele, o pastor Valmir. Já me chamaram a atenção das mais diversas maneiras. Só que eu sei que todas as vezes que assim eles o fizeram, era para o meu bem. E por que eu os tenho em estima? E não é ser puxar saco, não. É de fato, a água acabou, nós estamos às vezes na reunião, acabou a água, e eu vou pegar. O galardão vai ser meu. O que eu posso fazer, né? Dar o melhor lugar, a melhor parte, eu faço. Por quê? Ora, eles foram instrumentos na mão de Deus para que o Evangelho chegasse à minha vida, me salvasse, alcançasse minha esposa, meus filhos. Através da pregação deles eu aprendi a ser um melhor pai, um melhor marido. Estou aprendendo a ser o melhor pastor a cada dia. Como não honrar homens assim? E em oposição à fidelidade está a rebeldia. É tão sério que a Bíblia, né, a rebeldia contra a liderança, é algo que Deus abomina. Eu sei que existem picaretas, claro, aqueles que dizem, não, não toqueis no ungido do Senhor. Sim, tem picaretas, claro que tem. Pessoas que usam algumas passagens para se blindar quase como um papa, intocável, inerrante. Por isso nós devemos julgar todas as coisas, como diz a palavra do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo não fica triste quando as pessoas, quando os crentes de Bereia julgam aquilo que ele fala. Ele, na verdade, elogia. Olha, vocês precisam ser como os crentes de Bereia, porque eles ouvem e julgam, eles analisam. Não há problemas em nem mesmo se discordar da liderança. Desde que se faça isso com respeito, não há problema. Irmãos aqui, várias vezes já falaram, pastor, ó, o que o senhor fez lá? Puxa, eu não concordei muito. Por quê? Falando com jeitinho, a gente às vezes até é mais fácil, às vezes a gente está errado. Não há problema nenhum em relação a isso aí. Todavia, honrar a autoridade está por toda a Escritura. Começa lá com pai e mãe, lembra? Primeiro mandamento com promessa? Honre teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Para que você tenha uma vida longa. É interessante que não diz assim, honre pai e mãe se eles forem pessoas honestas, decentes, crentes e tementes a Deus. Não, não diz. Honrar pai e mãe, ponto. Pastor, meu pai é um alcoólatra. Honre-o. Significa que você vai obedecê-lo, tudo que ele mandar? Até se ele mandar fazer coisas contrárias à palavra? Não vai obedecer. Claro, antes importa obedecer a Deus que os homens, neste caso. Mas ainda assim, não é motivo para desonrar, para falar de qualquer jeito. Pai e mãe não é amiguinho. Eu acho até um absurdo de filho que chama pai e mãe de você. Eu vou dar até uma tremedeira quando eu ouço isso aí. Como assim você? Pois, você no mundo. Você? Não, é senhor. Se o juiz chama de excelentíssimo, pai e mãe é velho. Uma vez a irmã atendeu o telefone assim, perto do meu lado. Mãe dela ligando, fala, velha. Nossa, se fosse homem, tinha tomado uma, viu? Sorte que era mulher. Na hora, fala, velha. Mas você está louca da cabeça? Fumou o quê? Chamar sua mãe de velha. Não, é um modo carinhoso. Que carinhoso. Chama um juiz de velho para você ver. Ô, fulano, vem aqui. Fala, Joe. Fala 5 juízes para ver. Acabou. Acabou. Respeito. Honra. Lembra aquele exemplo de Noé? Diz a Bíblia que Noé errou. Bebeu. O peladão na vinha lá. Dos seus 3 filhos, 2 viram o pai naquela situação deplorável, pegaram tipo um lençol, alguma coisa, cobriram ele de costa,
para não contemplar a nudez do pai, enquanto que o outro, Cã ou cão, né, dependendo da versão, saiu contando para todo mundo: nossa, que vergonha do meu pai, gente. Bebinho lá e pelado. Noé errou? Sim. Diz a Escritura que ele recobra a consciência, volta do porre, descobre o que o filho tinha feito, amaldiçoa o filho, e aquela maldição pega. Pastor, o senhor está dizendo que Deus ele não vai repreender o erro da autoridade? Claro que vai. Claro que vai. Mas não é porque o pai errou que você tem o direito de sair espalhando para todo mundo. Olha que exemplo clássico disso. Literalmente, você deve lavar a boca para falar dos seus pais. Não fale de qualquer jeito. Ainda que eles não valham um pão com ovo. Não fale de qualquer jeito. Eles te deram, ainda que, você fala assim: pastor, meu pai, não conheci, minha mãe foi uma prostituta, nem sabe quem que é meu pai. Ou pior, ainda que seu pai tenha abusado de você, ainda que a sua mãe tenha crescido, batido em você cedo à tarde à noite, ainda assim você não deve desonrar. Sabe por quê? Eles te deram a vida. Dando a você a vida, eles deram a oportunidade de você crescer e ouvir o Evangelho e, consequentemente, ser salvo. Portanto, honre-o. Honre-os em todo e qualquer tempo. 1 Samuel capítulo 15 vai dizer que a rebelião parece como um pecado de feitiçaria. Portanto, tenha mais honra com as autoridades, seja com os pais, seja com a liderança. Lembra aquele episódio de Eliseu, que tinha uns jovens que chamaram Eliseu de calvo? Calvo. Deixa aí, vai ficar brincando comigo, para você ver. Começaram a chamar Eliseu de calvo. Saiu umas ursas lá e mataram aqueles jovens. Então não vai fazer bullying com seu pastor não, gente. É pecado. Pecado grave. Muito cuidado. Mas olha que interessante. Um outro exemplo de honra. Põe ele, por favor. Aqui, diz a Escritura que os soldados de Davi, eles arrumaram uma oportunidade ideal para que Davi pudesse matar o Saul. Davi já tinha sido ungido rei, ou seja, ele seria o próximo a governar, e aqueles homens dizendo: Davi, aproveita, mata ele e já acelera esse reinado aí. Então, eles estão numa parte mais profunda da caverna, e Saul, diz a Escritura, entrou para aliviar o ventre. É um eufemismo, né? Não sei se você sabe o que significa, né? Fazer o 2, vai ficar mais fácil. Saul entrou na caverna para aliviar o ventre, e olha o que diz a Escritura. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia a qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Davi, ele vai e corta um pedacinho do manto de Saul, só para mostrar: tá vendo, rei, ó, se eu quisesse ter te matado, já era, eu tinha matado. Mas é interessante quando diz, né, sentiu bater o coração está sempre batendo, mas aqui é num sentido diferente, de temor. Já aconteceu isso, você fazer alguma coisa de repente: ai meu Deus, acho que é errado. É neste sentido aqui. Portanto, rebeldia é algo seríssimo, seja contra os pais, seja contra o rei, seja na igreja. Rebeldia é algo seríssimo. Portanto, você, como membro dessa igreja, e qualquer outra pessoa que vai ouvir posteriormente essa pregação, você não deve aceitar pessoas que ficam falando mal do seu pastor, que na primeira oportunidade criticam, que não vem a hora de: olha, reuniu aquela turminha, nossa, você viu, o pastor fez isso, fez aquilo. São rebeldes, e essas pessoas minam a sua fé. Se você tem alguma chateação, o que você deve fazer é ir e conversar. Este é o princípio. Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar entre ti e ele só, não é sair dali espalhando para os outros. Deixa eu só arrumar aqui, tá com... É por esse motivo que o diabo, por vezes, ele quer minar a imagem da liderança, porque ele sabe: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Por esse motivo, ele vai sempre focar no cabeça. E por último, põe lá o último princípio, por favor, estou encerrando.
A última coisa que nós vemos nele é um espírito de força nesses homens. Primeira Crônicas vai dizer que o menor desses homens valia por 100 e o maior valia por 1000. Eu coloquei o texto de João ali. João capítulo 6, versículo 60, vai dizer assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você percebeu que nós temos uma imagem de Jesus, por vezes, aquele Jesus meio católico, né? Meio molenga, faz nada. Aqui ele dá um discurso duro, os discípulos ficam bravos e dizem: Senhor, tem gente indo embora, quer ir? Pode ir também. Lembra quando ele chuta as mesas, vira as mesas, dá chicotada nas mesas? Eu e você não devemos ser fracos diante da adversidade, de jeito nenhum. Temos que ser fracos diante do Senhor. Diante deste, sim, nós nos prostramos. Agora, diante das adversidades, devemos permanecer firmes, como esses homens permaneceram. A igreja precisa de uma pregação firme. A sua casa precisa de uma liderança firme. Porque se você não for assim, os seus filhos vão pagar um alto preço por isso. Pais moles trazem problemas para suas famílias e para a sociedade. Jesus não desistiu das pessoas, mas ele também não abaixou o padrão. Eu e você não vamos achar que, em relação ao nosso cristianismo, que é normal crentes usarem essa época do carnaval agora. Você sabe, né? Hoje, amanhã, depois, é aquele dia propício onde pessoas que nunca evangelizaram o vizinho, nunca falaram de Deus para a pessoa que mora do lado da casa dele, mas no carnaval eles querem evangelizar no carnaval. Não vamos achar que isso é cristianismo em lugar nenhum. Não vamos achar que roupas indecentes, namoro mundano, antes do casamento, é normal de jeito nenhum. Uma multidão de molenga, ela pode ser uma multidão, mas não tem consistência, firmeza. É igual, tem que tomar até cuidado para falar, né? Você percebeu? O gordo, ele é grande, mas ele é mole. É mole. Não há força ali. Esses valentes são pessoas que lá atrás foram oprimidos. Quando eles se juntaram a Davi, na caverna de Adulão, eles eram amargurados, oprimidos, eles tinham problemas. Diz a Escritura que Davi se fez chefe deles mesmo assim. E eles então se tornaram esses valentes. Ou seja, a valentia também é algo que se aprende. E nós devemos aprender a cada dia a como ser maridos melhores, líderes melhores, pastores, mães. Não é porque você é mãe que você tem que ser frouxa com seu filho, mãe. Seu filho precisa aprender a respeitar você também. Você tem 3 vezes o tamanho dele. 3 vezes o tamanho dela. É de suma importância. O líder deles era alguém valente. Na Escritura, Davi. Nós temos um líder valente. E quando eu digo líder, eu não estou falando de mim, óbvio. Estou falando do nosso Senhor. Então que nós possamos ter Jesus como exemplo. Sabermos que a firmeza, ela vai trazer um benefício danado para a nossa vida e, consequentemente, para a família e para a sociedade no geral. Amém, meus queridos?